A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite. Mais uma vez estamos chegando aí, trazendo palavras de paz, momento de aprendizado, momento de reflexão. Eu quero já falar com você que está me acompanhando, você que está chegando a este momento, a estar aprendendo mais acerca da palavra de Deus, tomar posse daquilo que o nosso Pai, o nosso Deus deseja nos ensinar. Quero que você já pegue aí a sua palavra, o seu evangelho, e vá comigo no livro de 1 Reis, capítulo de número 19, quando nós estávamos aprendendo acerca de Elias, quando ele vai, então, para o deserto. Ele deixa ali aquele seu companheiro, aquele que andava com ele, aquele que aprendia acerca deste ministério tão essencial e tão glorioso, que é o ministério de profeta, para ir agora rumo ao deserto. E ali o anjo do Senhor, o anjo de Deus, dá a ele pão, dá a ele água, e ainda fala para Elias que não era tempo de parar, não era momento dele estar ali parado, desistindo, mas era momento dele se levantar, se posicionar e ir para cima, daquele momento, enfrentando todo aquele grande desafio, que muito era ainda cumprido o caminho que Elias, ele tinha que trilhar, é o caminho que ele tinha que percorrer. E isso é interessante, porque Elias nos remete, nos leva a entender e a compreender o que Deus de fato deseja, o que Deus de fato ele quer para cada um de nós. Nunca desanimar, nunca nós podemos deixar de cumprir aquilo que o Senhor ele tem determinado. E Elias foi chamado a ser um homem de uma força, de uma garra, de uma determinação muito extraordinária. Estou vendo aqui Tamara, Mariana Tamara, Deus esteja abençoando, seja bem-vinda. Estamos aí tomando posse mais uma vez da palavra de Deus, do nosso ensinamento diante do Senhor. Minha esposa vai estar compartilhando aí, com você que faz parte do ministério. O pastor Eduardo Mourão está chegando aí também. Só que Elias, ele vai ter um encontro com Deus. E eu parava justamente ontem, quando eu falava acerca de Elias entrando na caverna, e sentindo a paz do Senhor Jesus, quando ele come aquele pão, ele toma aquela água, ele caminha 40 dias e ele entra na caverna. Elisângela, paz do Senhor Jesus, seja bem-vinda. E quando ele entra na caverna, algo começa então a acontecer. Algo é direcionado por Deus, e é isso que nós vamos estar aprendendo. Olha bem o que diz. O Senhor vai dizer assim para Elias, versículo de número 9, do capítulo de número 19, do primeiro livro de Reis. Diz assim: E ele entrou em uma caverna, passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele, e lhe disse: O que fazes aqui, Elias? Eu acho interessante porque o Senhor, ele poderia ter feito outras tantas perguntas para Elias, mas ele se atém a fazer este questionamento: o que fazes aqui, Elias? O que você está fazendo aqui? Por que você entrou nesta caverna? Qual que é o intento, o intuito de você se abrigar neste lugar? É o que Deus está dizendo para Elias. É o que o Senhor está a perguntar para aquele profeta. E quem sabe Deus não está falando comigo, falando com você agora. Quem sabe Deus não está se colocando a falar com cada um de nós de uma forma gloriosa, de uma maneira poderosa, evangelista Hilda. Quem sabe Deus não está falando comigo, quem sabe Deus não está falando contigo, quem sabe Deus não esteja falando conosco, todos juntos neste momento. O que fazemos aqui? O que fazemos nessa caverna que nós determinamos entrar dentro dela? Ou seja, o casulo que nós nos colocamos a estar escondido, o lugar de refúgio que muitos de nós têm se colocado a estar. Deus está chamando Elias a dar uma explicação. Deus está chamando o profeta a ter agora a oportunidade de se justificar diante da decisão tomada, em entrar naquela caverna, em ficar naquele lugar que possivelmente seria o seu sepulcro.
Seria, vamos dizer, um suicídio que ele estava cometendo, se enclausurando dentro daquela caverna para esperar ali a morte, esperando não ser encontrado por ninguém, ser deixado ali até os últimos dias da sua vida. Mas Elias é surpreendido por Deus. Deus surpreende Elias e o faz este questionamento, pergunta, e eu volto a ler. E ele ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Rosângela, a paz do Senhor Jesus, evangelista Ailda Paz. E ele diz, e ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel, olha o que ele diz, os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares. Ele vai fazendo agora uma menção, ele vai resumindo todo o seu trajeto, toda a sua trajetória, dizendo que ele foi zeloso, que ele foi cuidadoso com o seu chamado, com o ministério que Deus o confiou, mas, olha o que ele vai dizer, mas, Elias, ele comete um erro, uma falha. Ele diz assim, e derribaram os teus altares, e os teus profetas escaparam à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me atirarem. Elias primeiro não está só. Aquele que anda com Deus nunca estará só. Aquele que permanece diante do Senhor nunca, jamais estará sozinho. Deus nunca nos desampara, nunca nos deixará. Então Elias não está sozinho. E ainda existe 7.000 profetas que não se curvaram a toda aquela circunstância, aquela situação. Mas Elias, ele está chateado, ele está fraco pelo embate, pelo aquele combate, ele se sente fragilizado, ele se sente pressionado pela ameaça de Jezabel. Só que diz a palavra do Senhor, e ele lhe disse: sai para fora, sai Elias para fora. Deus chamando Elias para sair de dentro daquela caverna. Deus não vai massagear Elias, Deus não vai ficar caindo naquele jogo, de Elias, de que ele está frustrado, que ele está decepcionado, já mostrando para nós que a Deus ninguém vai conseguir fazer arrancar do Senhor pena. Deus não tem pena de nós. Deus, ele não sente pena de ninguém. Deus, ele pode até mesmo sentir misericórdia, mas Elias, ele está usando, vamos dizer assim, daquela mensagem apelativa, dizendo para Deus que ele foi zeloso, ele foi cuidadoso, mas agora querem tirar a sua vida, querem acabar com ele. Aí Deus, ao invés de falar assim: ô Elias, me perdoa, tudo é por conta do meu nome. Deus falou assim: sai para fora, Elias. Você acha que Deus vai ficar massageando o ego de quem não quer se expor? Deus falou assim: sai para fora agora. Eu não te chamei a ficar escondido. Teu ministério não é um ministério para poder ficar encurralado. Eu chamo Elias para responsabilidade. Eu chamo Elias para sair para fora. Ou seja, enquanto eu ficar aceitando ser coagido, enquanto eu me deixar ser uma pessoa que seja pressionada, o que Deus pode fazer? Então Deus falou assim: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor, da onde ele nunca deveria ter saído. Ele começa a sua aparição dizendo que ele anda diante da face de Deus, e agora ele está escondendo do Senhor. Como que está a tua chamada, teu ministério? Você está andando diante da face de Deus ou está tentando se esconder? Está se esquivando? Há muitos profetas, há muitos servos e servas hoje tentando se esconder de Deus, tentando se camuflar diante do Senhor. Só que Deus falou assim: eu quero que você saia para fora e põe-te de pé perante a face do Senhor neste monte.
E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento. Ah, meu Deus, quando essa palavra fala forte vento, fala de momentos de grande aflição, fala de grandes, vamos dizer, momentos de angústia, desespero, hein, irmão Saulo? O vento forte, quando não temos mais o poder de nos manter equilibrados, quando passamos por desafios extraordinários na nossa vida. Deus está dizendo que quando ele começou ali a estar rodeando Elias, andando em volta de Elias, também junto com ele passava um grande e forte vento. Gente, só que diz a palavra, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Um vento tão forte, tão grandioso, que começou a esmiuçar as penhas, as rochas, as montanhas, de fragmentar aquela pedra rochosa, robusta. Só que Elias permaneceu intacto. O vento batia na rocha que é dura e a destruía, mas Elias, que estava no meio, ele não era atingido. Ele não foi derrubado, ele não foi afligido por aquele vento. Por que então a gente, às vezes, não conseguimos perceber isso? Que à nossa volta está acontecendo um caos, mas Deus tem sido o nosso escudo, Deus tem se mantido como a nossa fortaleza, o nosso rochedo, e nada, além daquilo que é permissão de Deus, nos sobrevém. Elias então começa a entender que do mesmo modo que aquele grande e forte vento não o afligiu, ele também facilmente não seria derrotado ou não seria ali envergonhado por Jezabel. Só que Deus, ele mostra mais, ele vai mais profundamente. Olha o que diz, Porém o Senhor não estava no vento. Gil Silva Paz. E depois do vento veio um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Sabe o que significa o terremoto? É a força capaz de abalar os alicerces. Quando um terremoto ele acontece, ele abala prédios, edificações que têm uma grande estabilidade. Olandira Maciel A Paz. Muitas vezes nós achamos que estamos firmados, estamos alicerçados. Quando vem o terremoto, o abalo, somos chacoalhados, somos levados a perder o equilíbrio, perder às vezes a estabilidade. Só que Elias, ele vê aquele lugar tremer, ele vê aquele lugar balançar, mas ele não é balançado, ele não é afligido, porque o Senhor está o sustentando, Deus está o segurando, Deus está o firmando sobre a sua palavra. E depois do terremoto, um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo, ou seja, o fogo representa o que nos consome, o que nos leva a uma profunda e aguda destruição. Mas o fogo consumia muitas coisas, mas Elias não é consumido pelo fogo, porque o Senhor é o seu escudo. Então Elias começa a entender como eu e você necessitamos compreender que passamos por desafios tais como esses, o vento, o terremoto, o fogo, mas em nada disso somos afligidos, porque o Senhor está conosco, porque o Senhor é com cada um de nós. Aí diz a palavra do Senhor, preste bem atenção nisso. Mas uma voz, depois do fogo veio uma voz mansa e delicada. E sucedeu que ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele a voz que dizia: que fazes,
aqui Elias. Gente, tá vendo como que Deus ele é calmo? Tá vendo como que Deus ele é tranquilo? Diante de toda aquela aflição de Elias, de todo aquele tempo terrível que Elias está ali vivendo, Deus fala com ele mansamente, Deus é paciente, fala assim: o que faz aqui, Elias? Aí agora ele vai ter que falar para Deus a mesma coisa que ele disse antes. Estou aqui chateado, fui extremamente zeloso, mas estão querendo tirar a minha vida, estão querendo acabar comigo. E olha o que vai dizer a palavra do Senhor, ó, versículo 15. E o Senhor lhe disse: vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e vem e unge a Hazael rei sobre a Síria. Gente, esse pedaço aqui eu não me canso de frisar ele. Quando Deus ele fala assim para Elias: vai, volta pelo teu caminho que você veio, caminho de Damasco, depois volta aqui que eu vou te enviar para ungir Hazael. Por que Deus manda ele voltar? Que é necessário voltar e lembrar do lugar aonde a gente cai. Elias havia enfraquecido na sua fé, e ele precisava voltar lá atrás. Ele precisava buscar força aonde a sua força foi minada. Ele precisava voltar naquele lugar, porque as pessoas que viram Elias fugindo, tinham que ver Elias voltando, sendo sustentado por Deus. A fuga de Elias não remetia somente a ele, mas levava o povo a desconfiar da soberania do Deus a quem Elias servia. Quando você entrega os pontos, quando você não quer mais lutar, quando você abre mão daquilo que Deus te promete, não só você está sendo envergonhado. O nome de Deus passa a ser envergonhado também contigo. Só que Elias, ele entende que ele tem que voltar, e ele volta. E depois ele vem até o Senhor para ser enviado. Sabe o que Deus mostra aqui? Que ele não abriu mão de Elias porque Elias, ele se sentiu fraco. Porque o homem é fraco. É o Senhor que nos fortalece. Tanto que Deus havia dito para ele: come esse pão, beba desta água e você terá força. Então muitas vezes a gente pensa que porque nós enfraquecemos, porque nós retrocedemos, Deus não vai nos usar mais, Deus não vai querer nos enviar novamente. É engano seu. Deus sabe da tua fraqueza. E a tua fraqueza não impede Deus de te usar, porque é na fraqueza que o Senhor, ele aperfeiçoa a cada um de nós. E é quando estamos fracos que vamos dizer que somos fortes, porque não é pela nossa força, não é pelo nosso querer, mas é pela força e o querer de Deus que vamos ser mais do que vencedores por intermédio de Jesus. Amém? Nós vamos orar agora. Quero que você curve a tua cabeça, feche os teus olhos. Vamos falar com o nosso Deus, vamos falar com o nosso Pai. É de suma importância que venhamos a aprender a tomar posse de tudo isso que o Senhor tem nos ensinado. Amém? Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, a cada dia aprendemos mais. A cada dia temos um norte diferenciado. E é o Senhor que nos dá sabedoria, é o Senhor que nos dá graça, é o Senhor que nos concede o privilégio de caminharmos na vossa direção. Então fala conosco, ó Deus, como o Senhor foi ao encontro de Elias, pensando Elias que estaria só naquela caverna. Ao chegar lá, o Senhor já estava, Pai. O Senhor já se fazia presente, nos provando que o Senhor sempre estará à nossa frente. Por mais que venhamos a decidir de uma forma súbita, agir de uma forma inesperada, ao Senhor nada, meu Pai, nada será como um fator surpresa. O Senhor detém todo o entendimento e o conhecimento. O Senhor está à nossa frente. Então, meu Deus, nos direciona, nos capacita, nos mostra qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para com as nossas vidas.
Nos ensina a confiar em Ti, ó Pai. Nos ensina a acreditar que todas as coisas sempre hão de cooperar para o bem daqueles que Te buscam e amam ao Senhor. Meu Deus, como Elias, queremos experimentar da Tua grandiosa unção, do Seu grandioso poder. Queremos ouvir a Tua voz de uma forma sensível aos nossos ouvidos. Queremos aprender a sermos pacientes, para que no trabalhar do Senhor possamos ser tocados, direcionados e tornarmos participantes dos Teus propósitos, dos vossos projetos, e que passamos a ser aptos a desempenhar a missão, a função a qual o Senhor há de nos delegar. Santo Deus, eu quero Te agradecer por este domingo grandioso, maravilhoso, a qual o Senhor nos concedeu, a qual o Senhor nos deu para que viéssemos ser presenteados pelo Teu favor. Mas também quero lhe apresentar mais esta segunda, que sem dúvida alguma será uma segunda também extraordinária, de resposta, de superação, de experiência diante de Ti. Abençoa, Deus, e faça resplandecer a Tua glória na vida de cada um dos Teus filhos. E não nos permita, Pai, cairmos na tentação, mas livra-nos de todo mal, pois Teu é o reino para todo sempre. Amém, meu Pai. Que assim, meu Deus, seja feito, para a glória e louvor do Teu santo e glorioso nome. É o que eu Te peço, Pai, crendo no agir e no poder do Teu nome, por intermédio do vosso Filho, o Senhor Jesus. Amém, meu amado? Amém, minha querida? Hoje, segunda-feira, estarei retornando às 23h30, continuando, esse grande trabalhar de Deus na vida do profeta Elias, até a sua ascensão, até chegar o tempo em que o profeta Eliseu assume ali o mandato, assume a responsabilidade do cajado e passa a direcionar o povo, sendo profeta sobre aquela nação. Mas hoje eu quero também parabenizar todos quantos fizeram aniversário, que oramos na igreja, que fizemos ali a oração, liberando a bênção, mas também pedir em particular pelo nosso querido irmão Joaquim, pai da nossa evangelista Elisângela, diaconisa Simone e também diaconisa Ione, que faz mais um ano de vida, e que Deus continue abençoando fortemente o nosso irmão Joaquim. Que Deus esteja abençoando poderosamente a vida deste homem de grande garra e determinação. E a você, meu amado, que tem estado conosco aqui todas as noites, que Deus continue te dando força, que Deus continue te direcionando e que seja para nós luz para os nossos passos, luz para os nossos pés, e que venha nos transportar ao centro da vontade do nosso Deus, para que possamos fazer tudo aquilo que lhe é agradável. Deixo a todos vocês o meu forte e carinhoso abraço, e viva o nosso eterno Senhor Jesus.